Alô, alô, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura bíblica, seja bem-vindo ao Lâmpada para os Meus Pés. Quem está falando com você aqui é o pastor Fred e estou muito feliz, muito honrado de te receber aqui por mais um dia. Para a honra e glória do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele tem nos fortalecido, nos capacitado a permanecer firmes nesse propósito de leitura por todo o ano de 2021. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu e os meus amados irmãos, o corpo da Igreja de Jesus Cristo, te damos a boa-vinda, seja bem-vindo. Se é a sua primeira vez, vai lá no comentário, fala alguma coisa, né? E seja bem-vindo. Aqui o espaço é nosso, o canal é de todos nós, e que a palavra do Senhor seja anunciada. Se é a sua primeira vez, se trata de um projeto de leitura bíblica, onde nós vamos ler por todo o ano de 2021, todo o Antigo Testamento uma vez e o Novo Testamento duas vezes. Amém? Eu deixo aí na descrição do vídeo um plano de leitura que você pode clicar no link, fazer o download desse plano de leitura para nos acompanhar. Se você quiser voltar lá no comecinho, é só ir no primeiro vídeo, vai ter toda a explicação e orientação. Se não, pode nos acompanhar de agora mesmo, vai marcando aí direitinho e vamos que vamos todo mundo junto. Você, meu amado irmão, companheiro fiel que tem me acompanhado desde o primeiro dia, que Deus te abençoe e continue te fortalecendo, te capacitando. Tem sido uma honra para mim, um privilégio muito grande estar com você, lendo a palavra de Deus todos os dias. Te peço que continue comigo até o final, em nome de Jesus, porque o Senhor vem nos capacitando e nos capacitará muito mais. Tenho sido extremamente abençoado pela palavra, alimentado, e eu sei que você também tem sido. Então, hoje nós estamos em nosso 39º dia de leitura para a honra e glória do Senhor Jesus, e hoje faremos a leitura do livro de Êxodo, capítulos 11 e 12, e do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 5. Nossa leitura está sendo feita na versão Nova Almeida atualizada. Esteja com a sua Bíblia, a sua espada em mãos. Vamos orar ao Senhor para que abençoe a nossa leitura em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, para que abençoe o nosso dia de leitura. Que seja uma leitura especial, que seja consagrada ao Senhor, que toda a honra, glória e adoração seja dada a Ti durante esse processo, esse projeto, em nome de Jesus. Peço ao Senhor que abençoe o Lâmpada para os meus pés, que abençoe a vida dos meus irmãos, que nos dê o discernimento, a sabedoria para entendermos a Tua palavra e para anunciar o Teu reino em nome de Jesus. Seja conosco, Senhor. Amém e amém. Amém, meu amado? Você tem a oportunidade agora, um momento muito especial para mim e para o canal. Se você ainda não segue o canal, vai lá, segue o canal, clica no sininho para receber as notificações. Não deixa de dar o seu like, porque depois você vai esquecer. Então vai lá, dá o like, curte o vídeo, comenta, interaja comigo, dá um glória a Deus, um amém, um aleluia, faça uma pergunta, um pedido de oração e tamo junto aí. Amém? E vamos lá então para o nosso primeiro livro. Nós vamos sempre começando pelo Antigo Testamento. Vamos ler então os capítulos 11 e 12 do livro de Êxodo, começando pelo capítulo 11. Pega a sua espada, pega a sua Bíblia raiz, ou seu tablet, celular, computador, notebook, Bíblia digital, onde você estiver nos acompanhando, e vamos iniciar em nome de Jesus. Vamos lá para o capítulo 11 do livro de Êxodo. Vamos que vamos. Vamos lá então, o livro de Êxodo, capítulo 11, verso 1. Vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho, que toda mulher peça à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito,
E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava, que moe a farinha, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disto sairei. E enfurecido Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da terra. Finalizamos aqui o capítulo 11 e vamos lá para o capítulo 12, verso 1. Vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para que vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações comam somente pães sem fermento. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo,
molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Aconteceu que, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se, saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel, vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá nela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Amém, meus amados? Aqui finalizamos a leitura do Antigo Testamento, os capítulos 11 e 12 do livro de Êxodo, e agora vamos lá para o Novo Testamento. No Novo Testamento, hoje no nosso 39º dia de leitura para a glória do Senhor Jesus, vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, que é o que nós estamos lendo, para o capítulo 5 de Marcos,
Ok? Abra sua Bíblia aí, a minha já está no jeito aqui. E vamos ler a Santa Palavra do Senhor, livro de Marcos, capítulo 5, verso 1. Vamos que vamos. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gazarenos. Na verdade, no meu está escrito Garazenos. Eu acredito que está errado. Acho que é os Gazarenos. Depois a gente vê. Vamos ver como está escrito. Dos Garazenos. Ao desembarcar logo, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Não, irmão, vamos voltar a leitura aqui no verso 1, né? Que eu me enrolei todo aqui. Mas é o leitor que está comprometendo a leitura. Tá certo, gente. São os Gerazenos. Então vamos lá. Verso 1 novamente. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo o homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Verso 5. Andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali perto do monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos o admiravam. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele esteve junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos pés de Jesus. Só um minutinho aqui, meus amados. Lembrando que Decápolis eram uns 10 cidades, assim como o próprio nome diz. Era o juntamento de 10 cidades onde esse homem morava, foi curado. Então ele proclamou, provavelmente por essas 10 cidades, o nome de Jesus. E dentro dessas cidades, lembrando que não tinham somente judeus, mas dentro dessas cidades tinham vários povos que moravam nas regiões ali marginais a Israel. Então eram vários povos misturados que tinham ali dentre essas 10 cidades. Então chegou dos chefes, voltando ao verso 22, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos pés de Jesus. E lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Verso 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia.
Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Aleluia, Senhor. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, palavras de desânimo, lembre-se disso, palavras tentando desanimar o homem, tanto o homem como os discípulos, como todos da multidão, como Jesus, palavras de desânimo. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, finalizamos aqui o capítulo 5 do livro de Marcos, assim como tínhamos finalizado também os capítulos 11 e 12 de Êxodo. Então finalizamos aqui o nosso 39º dia de leitura, para a honra e glória do Senhor Jesus, que tem nos levantado e nos fortalecido. E gostaria de chamar a extrema atenção ao que o Jesus, aqui Marcos aqui deixa bem assim destacado, para que nós soubéssemos o que viéssemos a ler e a imaginar, a viajar no que de fato realmente tinha acontecido. E aqui se dá no verso 35 e no 36 do capítulo 5. Porque nós vemos aqui no verso 35 que Jesus ainda estava falando. Ele estava falando a respeito da situação, e chegaram algumas pessoas da casa do próprio chefe, do Jairo. Então provavelmente eram amigos muito próximos, e provavelmente parentes, não eram qualquer pessoa, eram pessoas próximas a ele. Falaram que a filha já tinha morrido, perguntando por que ele estava incomodando a Jesus. Mas no verso 36 é muito glorioso e muito lindo o que Jesus nos ensina. Porque o que Marcos nos ensina, Marcos nos mostra e deixa claro para nós no verso 36 que Jesus não deu a mínima para que aquelas pessoas estavam falando. Elas estavam falando palavras de desânimo, estavam tentando desanimar Jairo, estavam dizendo palavras de derrota e sem nenhum tipo de fé, enquanto Jairo corria atrás de Jesus com fé, acreditando com toda a certeza do seu coração que Jesus poderia fazer aquela obra, que ele poderia sarar e trazer a filha dele de volta. Os homens que estavam na casa, ou mulheres, ou os seus parentes próximos, o desanimavam, dizendo que a menina estava morta, para ele parar de encher a paciência de Jesus, vamos dizer assim. E o texto fala que Jesus não deu a mínima. Jesus não levou em consideração aquelas palavras, ele não levou em conta aquelas palavras, e ele simplesmente vira para Jairo, chefe da sinagoga, e fala: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Meu amado,
E é essa palavra que eu tenho para deixar para todos nós hoje. É essa palavra que Jesus deixa para todos nós. É essa palavra que Jesus deixa há 2000 anos atrás. E que sempre valeu para o povo em toda a história, que vale para nós ainda nos dias de hoje. Porque as palavras de Deus, as palavras de Jesus não passam. E Jesus diz para você hoje: não tenha medo, somente creia. Meu amado, não tenha medo, somente creia. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor, a verdadeira fé, o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo, aquele que possui o amor do Senhor Jesus no seu coração, eu quero te falar, meu amado, que esse amor lança fora todo medo. Não tema, não tema. O apóstolo Lázaro deu uma palavra maravilhosa no domingo, agora, e ele falava essas mesmas palavras: não tema. O povo de Deus não pode ser um povo medroso, não pode ser um povo que teme. Tem que ter responsabilidade? Tem, mas não pode temer. E não pode falar palavras de desânimos. Talvez você fala que não teme, fala que não tem medo, mas você fica soltando talvez palavras de desânimo para as pessoas. Fica atemorizando as pessoas. Fica soltando palavras que fica atemorizando as pessoas no meio dessa pandemia. Meu amado, ok. Estamos passando por uma pandemia, por um vírus, ok, tudo bem. Mas o Senhor Jesus é muito claro nas suas palavras. Ele diz para nós: não temam, somente creiam. Meu amado, nós temos que acreditar no poder da fé. Nós temos que crer que nós temos um Deus que faz maravilhas. Nós lemos hoje aqui as maravilhas que Ele fez no Egito para libertar o teu povo. Aquele povo estava escravizado ali 430 anos naquele lugar. Mas essas palavras que Jesus disse há tantos anos depois também valia para esse mesmo povo: não temam, somente creiam. Porque Deus de Abraão, de Jacó, o Deus de Isaac, de José, se lembrou da promessa que ele tinha feito lá atrás. E se lembrou, e 430 anos depois, ele lembra dessa promessa, manda Moisés e liberta aquele povo. O tempo de Deus é perfeito. Nós temos que entender que aquele povo precisava permanecer aquele tempo ali. Porque o que aconteceu? Enquanto eles estavam ali, eles cresceram e cresceram em segurança. Talvez eles não entendiam naquele momento, mas a palavra do Senhor fala: agora não entendes, mas entenderás depois. Então, meu amado, creia. Nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus gracioso. Assim, com as mesmas palavras que o apóstolo disse no domingo na sua palavra, lá na nossa comunidade local, na Igreja de Cristo. Jesus voltará, conforme está escrito em todos os livros da Bíblia, para a sua segunda vinda para nos buscar. Porém, esse mesmo Jesus que vai voltar lá no final de todas as coisas, lá no livro de Apocalipse, ele pode voltar para mim, pode voltar para você hoje. Porque a morte pode bater na porta das nossas vidas a qualquer momento. E aí, meu amado, nós não temos que temer por essa vida, nós temos que temer a segunda morte, a morte espiritual. Porque nessa vida todos nós vamos morrer, nessa vida vai se findar para todos, e nós não devemos ter medo da morte, porque nós somos seres que fomos chamados, escolhidos para viver a vida eterna em Cristo Jesus. Então, mesmo que morramos ou vivamos, nós já vivemos em Cristo Jesus. Essa é a sua promessa. Então, meu amado, chega de covardia. Essa é a palavra certa. Chega de covardia no meio da igreja. Chega de covardia no meio do povo. Não devemos temer. Temos que nos cuidar com responsabilidade, mas não devemos temer. E a obra do Senhor não pode parar. A obra do Senhor não para. O Senhor Jesus, em nenhum momento da sua palavra, disse: se vocês forem perseguidos, param de pregar. Se vier a pandemia, para de pregar. Se vier algum perigo ou não, está muito perigoso, vamos parar de pregar, vamos parar aqui, vamos dar pausa, um intervalo, primeiro tempo, um segundo tempo. Isso não existe na palavra, na Bíblia, meu amado. A palavra, o que existe na Bíblia é que a palavra deve ser pregada em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. O evangelho tem que ser sempre anunciado e não para. Nós não podemos parar. Não podemos temer. Porque o nosso Deus é mais poderoso do que todas as coisas. Mais poderoso do que tudo que existe. Não existe outro Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor dos senhores, o Deus da glória, o dono da glória, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu louvo e glorifico o Teu santo nome e Te agradeço, junto dos meus irmãos, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nos perdoa, Pai amado, pelos nossos momentos, ó Pai amado, de medo e de covardia, e essa é a palavra correta. Nos perdoa, Pai, nós nos arrependemos pelos nossos tempos de covardia.
Pai amado, nos coloca no lugar, Pai amado, que é devido novamente, que é na linha de frente, o local de coragem. Nós temos que ter coragem para lutar pelo Senhor, para pregar a Tua palavra a todo tempo àqueles que necessitam, para estender a mão àqueles que estão necessitados, para abrir as portas das nossas casas, para utilizar dos nossos bens para servir ao Senhor. Nós servimos ao Senhor com tudo que somos e com tudo que temos, porque na verdade tudo que temos pertence ao Senhor, somente nos é emprestado. E nós louvamos e glorificamos o Senhor com mordomia, Pai amado, com honras, com louvores, com adoração e com a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a vida dos meus irmãos, eu te peço, e traz, ó Pai, nosso coração. Coloca dentro de nós coragem, ousadia, Pai amado, para te servir, seja em qual for o momento, seja em qual for o tempo, seja por perseguição de espada, seja por perseguição de ideologias, seja por problema de pandemia, de doença, de peste, de pobreza, seja qual for o momento, o Senhor nos chamou para servir ao Senhor, seja qual for a hipótese. Em nome de Jesus, ó Pai, nos capacita, nos levanta e abre os nossos olhos, porque a Tua palavra não deve parar de ser ministrada e o Teu nome não deve parar de ser adorado. Em nome de Jesus, nós te adoramos, te agradecemos. Amém. Amém, meu amado, minha amada. Glórias ao Senhor, ao nosso Deus, por mais um dia de leitura bíblica, o nosso 39º dia de leitura. E se Deus quiser, estaremos aqui novamente amanhã para falar do amor de Jesus Cristo, para pegar a Sua palavra e ler a Tua palavra. Não deixa de seguir o canal, de clicar no sininho para receber as notificações. Não deixa de dar o like, de curtir para que seja ranqueado esse vídeo. Em nome de Jesus, compartilhe a palavra, joga a rede junto comigo. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.